Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, muito bom dia. Bom dia, você fica falando isso, eu vou ser contratada por um Cruzeiro Atlético, porque eu vou te contar. Tá, ou é uma coisa que a gente não tem atacante. Verdade. Agora, antes de falar um pouquinho do futebol mineiro, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Enquanto eu estava falando ali da vistoria nas obras do Mineirão para a Copa do Mundo, eu observava Dimara Oliveira absolutamente incrédula naquilo que a gente falava de que o Mineirão ainda... luta para abrir a Copa, o secretário extraordinário da Copa, Sérgio Barroso, pelo menos vem dizendo isso. Há pouco tempo nos deu uma entrevista aqui na Band News FM dizendo que ainda acredita. Dimara Oliveira, você acredita? Olha só, se a decisão fosse realmente por estrutura, pelo aquilo que a gente tem visto das obras, pelo estádio que está mais adiantado, pelo que ele vai oferecer efetivamente, eu não tenho a menor dúvida de que a abertura teria que ser feita no Mineirão. Mas a gente sabe que não é isso que vai trazer abertura para o Mineirão. A gente sabe que a questão é muito mais política. Aliás, a Copa do Mundo no Brasil é uma questão política. Tudo tem se voltado por esse lado. A gente não tem uma disputa só com São Paulo, eu acho. Eu acho que a gente tem uma disputa muito forte com Brasília. Também. E acho que são duas situações. São Paulo, que a gente nem viu o estádio, que tem... E o esforço é tão grande, que a verba pública por lá, num estádio que é particular, na verdade, que pertence ao Corinthians, tá deixando todo mundo incrédulo nessa situação. Os questionamentos são muito grandes nesse sentido. Então, quando você parte para essa questão política e se diz, olha, o mês que vem a FIFA pode divulgar, eu acho que se for o mês que vem é pior ainda pra gente. Porque você não tem referência nenhuma. Porque se deixar passar um pouquinho pra gente ver mesmo onde é que o Itaquerão tá chegando, você ainda tem uma alternativa de falar, não, o Mineirão tem uma condição melhor nesse momento. Mas se for realmente o mês que vem, acho que é pior ainda pra gente. Se essas obras estiverem um pouquinho mais adiantadas, só eles emplacam São Paulo. Vai se definir por uma situação que nem existe ainda. Então, é por isso talvez que eu fique um pouco incrédula nessa questão. E como eu disse também, tem essa briga com o ex-presidente Lula que está fazendo um lobby tremendo muito político, muito político. É mais política do que técnica essa decisão, muito mais. óbvio, Agora, Dimara, vamos falar de um assunto mais doloroso ainda, que foi essa rodada de ontem. Esse é incrédulo mesmo, é verdade. Essa aí não dá para acreditar mesmo. 9 pontos disputados pelos 3 times mineiros que entraram em campo ontem. Um só conquistado, o empate do Atlético em 1-1 com o Flamengo. Mesmo assim, um resultado que foi péssimo para o Galo, porque sequer tirou o Atlético da zona do rebaixamento. E para uma equipe que precisa pontuar, como é o caso dele específico, independentemente de quem seja o adversário, que haja rivalidade ou não, que tenha consistência ou não, o Atlético nesse momento precisa pontuar. E o que mais assusta nessa história toda é que a gente continua vendo os mesmos erros. E vou te dizer, o que tem me assustado muito são os erros dos próprios treinadores. Ontem o Cuca me acena com algumas modificações que eu eu não entendi nada, que foi a própria entrada do Wesley ao lado do Magno Alves, começando o jogo, e o Wesley muito mal na partida, e aí o treinador nem substitui no primeiro tempo, deixa para substituir numa segunda etapa. O treinador precisa mudar esse conceito. Se não tá bem, substitui no primeiro tempo. Mais é garoto, é jovem, pode queimar o que vai queimar o time? Vai jogar o time para a segunda divisão de novo? Sabe? E aí você tem o Magno Alves com o Atlético criando da forma como criou, chegando por diversas vezes próximo ao gol e sem marcar. Olha, os dirigentes mineiros estão sendo castigados efetivamente da forma como eles fizeram essas contratações do sistema ofensivo de todas as equipes. Talvez o América tenha hoje atacantes melhores do que Cruzeiro e Atlético tem, mais oportunistas, chegando mais, André Dias, o próprio Kempis, o Alessandro que está machucado, mas a situação de Atlético e Cruzeiro é muito semelhante nesse setor. E que pese ontem que o Atlético teve um setor defensivo bem armado, bem posicionado, o Hever fez uma grande partida, numa recuperação fantástica da própria contusão, foi muito bem no jogo. O Daniel Carvalho voltou a fazer gol de falta, que é uma coisa que o Atlético estava deixando de lado, e a cobrança dele foi fantástica. Só que não adianta você criar, não adianta você trabalhar nesse sentido e não ter quem finalize, quem chegue, quem busca essa história. Mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro na derrota para o Curitiba. Os jogadores deixaram a primeira etapa falando de uma referência na frente que eles não tinham mesmo. Ele entrou com o Elber e o Ortigosa,
porque eu também não entendi nada, porque quem treinou foi o Anselmo Ramon, por mais que assuste essa dupla Anselmo Ramon, né? E Ortigosa, né, que assusta, porque a condição técnica é muito ruim, você tinha alternativas, né? O próprio Bobô, que entrou no banco, depois entrou no jogo, acabou fazendo um gol, mas o Cruzeiro ainda é muito dependente da questão do Montijo. Um jogador só, se você colocar hoje, talvez seja por aí o tripé do Cruzeiro, o Fábio, o Fabrício e o Montijo, eles não vão resolver situação nenhuma. O Montijo está passando situações nos últimos jogos, ele foi extremamente inofensivo, porque eu estava marcado, porque eu chegava na frente e não conseguia fazer diferença. E não tem mais ninguém para jogar com ele. Não tem. E essa questão ofensiva do Cruzeiro, e aí você começa a colocar Bruninho, e aí coloca o menino na lateral, qual é a situação? Aí o Cruzeiro acena hoje com a possibilidade de um novo treinador. É isso que eu ia te perguntar. O Emerson tá balançando mesmo, né? Eu acho que ele balançou bem, né? Tá chegando no aeroporto, avião veio, ó. Então, turbulências de Curitiba para cá. E a gente lamenta porque, pelo menos eu, na minha concepção, eu sempre sou favorável à renovação. Acho que essa questão dos treinadores, a gente precisa mudar um pouco o foco, né? Ele é um cara bacana, né? Mas isso não basta. Muito. Mas olha só, e acho que aí pro torcedor do Cruzeiro, ele tem que pensar dessa forma. O Cruzeiro, esse grupo do Cruzeiro, nos últimos anos, ele disputou sempre a ponta do Campeonato Brasileiro, uma classificação boa em termos de Libertadores. Então é um grupo que não está acostumado a viver esse momento de rebaixamento, né? Que é onde o Cruzeiro está. E ele tem que se preocupar com isso. Não está no rebaixamento, mas está muito lá embaixo e está chegando muito perto. Então, você imagine como que é para um grupo que não sabe lidar com essa situação, chegar num ponto desse. Sair disso é muito complicado. Então, e se você ainda não tem um técnico que tem experiência, dirigir base, é uma outra situação. Você precisa de ter um treinador que já passou por situações como essa, para tentar retomar o grupo, tentar fazer com que essa equipe possa acreditar que existe a recuperação. E isso, nesse momento, está contando demais. A gente sabe o carinho que o Emerson tem pelo clube, o orgulho que ele tem de estar dirigindo o Cruzeiro hoje, mas só isso pode levar o Cruzeiro realmente para a zona de rebaixamento, e o ano que vem a gente ter 3 equipes na Série B, se Atlético, Cruzeiro e América não resolver essa situação. É assustador, mas a gente está caminhando efetivamente para isso. Está caminhando, e o pior, a gente não vê reação, porque se a situação tivesse ruim, mas a gente tivesse percebendo alguma reação, não tem reação. Não se percebe efetivamente nada. Uma reação. Reação só dos torcedores, né? Interessante que a gente tem que dizer isso, parece assustador, mas a gente tem que dizer isso. Se acompanhando os 3 jogos, a equipe mineira que se apresentou melhor foi o América. O América, eu não sei o que acontece com o América. Ele, na primeira etapa, você tinha a impressão de que ele ia detonar o Santos, né? Joga bem, aparece com as jogadas, chega pro gol, mas não acontece. Mandou bola na trave. É lamentável, porque se as pessoas até assustam quando a gente diz, olha, é a única equipe mineira que apresenta evolução, mas é verdade. Mesmo sendo o lanterna da competição, mesmo estando na situação que está, entre os times mineiros, é o que consegue apresentar alguma coisa ainda que você possa estar visualizando, né? Você possa estar buscando e falar assim, olha, pode ser por aqui o caminho, né? Agora, no caso do Atlético, o Atlético nos últimos anos já viveu essa situação inúmeras vezes, né? O torcedor tem sido comum. No ano do centenário, aliás, foi uma luta tremenda, né? Se safou nas últimas. Ali. Então, assim, a capacidade dele de recuperação que ele vem se utilizando nas últimas temporadas já deu uma certa experiência, o pior que possa parecer nesse momento, né? A convivência com essa situação é mais... Agora você tem que ser assim, né? Ontem eu estava torcendo para um monte de gente do Flamengo levar cartão para ver se o América, quando for jogar agora contra o Flamengo, se livra, né? Um pouquinho. Você vê que ponto que a gente chegou em termos de campeonato. Você tem que torcer pro time se recuperar, você tem que torcer contra o adversário que é o próximo para ver se, né, dá uma brechinha, porque futebol mesmo a gente não está apresentando. E você não vê possibilidade, luz no fim do túnel, evolução, o que pode acontecer. Aí todo mundo fala então de Renato Gaúcho. É a única coisa que existe disponível nesse momento. Né? Ninguém tá dando furo, ninguém tá fazendo nada. Eu gostei de você, é a única coisa disponível. Sabe? Porque não tem, mas é verdade, né? Já trocou de clube esse ano já 2 vezes, né? Mas e também não fez bons trabalhos, senão
teria tido, mesmo que a saída Dizem do Grêmio que é um sonho tenha sido... do Zé Perrella, né? Mas eu vou assim como era o Joel também, meu Deus. Eu vou te ser sincera, eu acho que eu gostaria de ver o Renato mesmo no comando do Cruzeiro. Acho que é um técnico que nesse momento pode estar trazendo essa experiência para esse momento muito difícil que o Cruzeiro atravessa, né? Tem identificação também, porque jogou aqui, fez grandes campanhas, fez grandes campeonatos, aí jogador do Cruzeiro. Eu acho que pode ser um caminho. A gente só lamenta, e aí tá valendo para os nossos dirigentes, que era óbvio que tudo que ia acontecer no decorrer dessa temporada, perder jogadores importantes, liberar Obina e Tardelli, no caso do Atlético, o Cruzeiro abrir mão de jogadores importantes, como o Jonathan, por mais que se falasse do Jonathan, como o Henrique, parecia, olha, nós temos um meio que não vai fazer falta, né? Como todos esses e os atacantes que ele acabou perdendo, ninguém ia passar impunemente. Dimar Oliveira de volta às 14h, hoje eu falei certinho, na tela da Band com Minas Esporte, depois às 6h35 no Jornal Band News Minas, segunda edição, e amanhã de volta aqui neste mesmo horário, neste mesmo espaço, tomara, quem sabe, com notícias um pouquinho melhores, né, Dimara? Vamos ver, né? Eu não tô acreditando muito não, mas tudo bem, né? Tá valendo.